Turismo em Foco, com Bayard Boiteux. Direção, Fernando da Costa Machado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o turismo, a Copa das Confederações e a democracia. Há um clamor popular no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas foram para as ruas. E elas foram pedir mudança. Elas estão cansadas de tantos problemas. A começar pela mobilidade urbana. Não se consegue mais circular hoje no Brasil em grandes cidades. Aqui no Rio de Janeiro, a situação é caótica. O trânsito é caótico. As pessoas gastam, às vezes, eu vou dizer para vocês, 2, 3 horas para poder chegar até o trabalho. E depois elas gastam mais 3 horas para poder voltar para as suas casas. É preciso encontrar uma solução. As pessoas estão cansadas. E o estopim foi, sem dúvida alguma, um aumento repentino das passagens. E o governo, em vez de analisar o aumento no momento em que a população demonstrou seu descontentamento, deixou a coisa correr solta. E aí, num movimento espontâneo, de uma beleza nunca vista, convocado pelas redes sociais, convocado virtualmente, encheu o Brasil de alegria. Jovens foram pedir mudanças na educação, na saúde, no transporte, em plena Copa das Confederações, quando o mundo nos olhava, para que o mundo também se desse conta de que as coisas não iam tão bem aqui, que os investimentos feitos em estádios, embora importantes, teriam que ser melhor explicados para a população. A população tem que entender um pouco melhor a importância de tais eventos. Tem que haver mais transparência, tem que haver mais participação efetiva das pessoas no processo de gestão. Lamentavelmente, um grupo de ortodoxos, de vândalos, se aproveitou do momento e jogou, de alguma forma, a população contra o movimento. Mas não conseguiu, eu devo dizer, porque as pessoas estão imbuídas de um sentimento de que é preciso fazer alguma coisa. É um movimento espontâneo. E a própria polícia, às vezes, despreparada para tal tipo de atividade. Vivemos uma democracia, mas talvez as pessoas não saibam ainda muito bem como se comportar na democracia. É uma democracia recente. Então aparecem lá alguns ortodoxos, que pertencem às vezes a partidos políticos extremistas e que se aproveitam daquele momento para criar uma arruaça. E aí as pessoas que estão lá protestando pacificamente acabam, na realidade, temerosas. E a imagem que vai do movimento, às vezes é uma imagem ruim, porque as pessoas acabam dando ênfase a tudo de negativo que aconteceu, e não aos milhares de pessoas que foram clamar por mudanças. É preciso entender que as pessoas estão, sem dúvida alguma, descontentes. E eu achei que a presidenta da República foi feliz no seu pronunciamento, quando ela disse que estava ouvindo os clamores da população, que ela ia, sem dúvida alguma, fazer algumas mudanças. Porque eu não sei se você, que está aí me ouvindo, entende que existe uma distância muito grande entre a população e aqueles que representam a população. As pessoas são eleitas, vão para lá e às vezes não dão nenhuma satisfação. A gente não sabe muito bem o que elas estão desenvolvendo. A gente nem sequer se preocupa com o que elas estão desenvolvendo. Então é preciso também que cada um de nós, ao votar, vote de forma consciente. Vote em alguém com quem nós vamos poder interagir posteriormente. Alguém com quem nós vamos conversar posteriormente. Alguém que possa defender efetivamente os interesses da população. Nós não podemos lutar de forma individual.
Eu aprendi isso com meu pai. Nós lutamos pela humanidade. Nós lutamos para a melhoria da vida das outras pessoas. Esse é o caminho, lutar pelos outros. Eu não luto para pleitos pessoais, para melhorar a minha situação no lugar onde eu trabalho. Não, não é para isso. Eu luto, na realidade, pela humanidade. Eu luto para resolver problemas globais. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Aquelas imagens de guerra das pessoas, na realidade, queimando a Assembleia Legislativa, invadindo o Itamaraty, são ruins para a promoção institucional do Brasil no exterior. Inclusive, as imagens em que a polícia age de forma muito contundente contra os manifestantes também não é boa. Não é boa nem para a imagem institucional, nem para a democracia. Os excessos têm que ser punidos. É óbvio que cabe à polícia zelar, sem dúvida alguma, pela paz que deveria acontecer num evento como esse. Cabe, sem dúvida alguma, à polícia zelar pelo patrimônio. Ela tem que proteger o executivo, na realidade. Tem que proteger o patrimônio, tem que proteger as empresas. Não pode deixar que um bando de arruaceiros queira, sem dúvida alguma, quebrar tudo, saquear os lugares. Então a polícia também fica numa situação muito delicada, devo dizer para vocês. Se por um lado, às vezes, ela pode extrapolar um pouco das suas funções, ela também fica numa situação delicada. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu acho que os ventos que sopram no Brasil com as manifestações mostraram que é preciso mudar. E que a mudança pressupõe, sem dúvida alguma, uma vontade muito grande de melhoria da qualidade dos serviços básicos. A gente paga muito imposto, então a gente tem que sentir um pouquinho como esses impostos são realmente utilizados. Não é possível a situação que nós encontramos nos hospitais. Não é possível a situação que encontramos em várias escolas. Não é possível a situação que encontramos no transporte público. Vou dar um exemplo para vocês. A Zona Oeste foi crescendo, criaram uma série de condomínios em vários locais da Zona Oeste. Eu pego um exemplo, a Belardo Bueno, que está lotada hoje de condomínios, e o transporte público é extremamente precário. Eu espero, sinceramente, que as grandes mudanças que estão sendo feitas hoje, esse conjunto de obras que está sendo desenvolvido, traga alguma melhoria. Porque senão, eu vou dizer para vocês, a população ainda vai ficar mais revoltada. Então é preciso que, quando as obras são efetuadas, é preciso que elas tragam melhorias. E é preciso uma outra coisa também, de uma vez por todas, entender que um evento não pode mudar o dia a dia da população. Não pode, na realidade, fazer com que a população mude toda a sua rotina para poder sediar o evento. Porque senão ela acaba sendo contrária à realização daquele evento. Em última instância, ela vai se distanciando do entendimento de que o turismo é importante para uma cidade. O turismo, eu vou dizer para vocês, tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais. É um instrumento para reduzir as desigualdades sociais. O entendimento do turismo não é uma coisa glamourosa, em que as pessoas viajam, em que as pessoas participam de coquetéis, em que há lançamentos, em que há congressos, em absoluto. O turismo é uma ferramenta para a melhoria da qualidade da população anfitriã. O turismo pode causar uma revolução no entendimento da diversidade. O turismo é uma arma efetiva para se entender que as pessoas são diferentes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa Copa trouxe para todos nós um sentimento muito bom de mudar. E de mudar, eu vou dizer para vocês, o próprio turismo. Porque a atividade turística é jurássica. A forma de gestão das empresas de turismo é jurássica.
A gente precisa mudar isso também. Então esse clamor que vem das ruas, eu quero que ele também se faça entender dentro do trade turístico. Um bom dia para vocês e até o próximo programa.